Bom, em primeiro lugar, gostaria de apresentar as pessoas que estão comigo aqui na mesa. Do meu lado esquerdo, o Murilo Ferreira, diretor-presidente CEO da Vale S.A. Do meu lado direito, eu sou Andrew Mackenzie, CEO mundial da BHP Billiton. Ambos são sócios, 50% cada um, da Samar. Bom, gostaria inicialmente de agradecer a enorme solidariedade que nós temos tido de todas as pessoas daqui de Minas Gerais, do Espírito Santo, que têm prestado seu trabalho, sua ajuda, demonstrado muita solidariedade nesse momento difícil que a gente está vivendo, não apenas com palavras, mas com muita ação em campo. Tanto as pessoas da sociedade, os funcionários da Samar, os funcionários de empresas parceiras. Em especial, eu queria reconhecer o enorme trabalho que as autoridades da Defesa Civil, da Polícia Militar, das prefeituras em Minas Gerais e no Espírito Santo têm desenvolvido, não medindo esforços pela causa humanitária e pela causa ambiental. São agradecimentos importantes, porque nós estamos vivendo essa crise, esse momento difícil, dia a dia. Ainda temos 20 pessoas desaparecidas, esse número, graças a Deus, tem caído. E a cada pessoa que se julgava desaparecida e que aparece, é um grande alívio, uma vitória diária que a gente tem, que a gente agradece muito. Estamos vivendo dessas pequenas vitórias, mas muito confiantes de que toda ajuda possível está sendo dada. Nós, imediatamente, ao resgate das pessoas que estavam em posição de perigo, nós conseguimos, junto com a Prefeitura de Mariana, o Ministério Público, alojar essas pessoas dentro de hotéis e pousadas para lhes dar algum conforto nesse momento mais difícil. Estamos praticando absolutamente tudo que está ao nosso alcance em relação a direitos humanos, para que essas pessoas sejam assistidas de forma social, psicológica, mental, física, e que tenham algum conforto nesse momento. Também estamos discutindo o próximo passo a essas pessoas, que em acordo com elas, respeitando a sua vontade, o seu desejo de autodeterminação, que essas pessoas possam também mudar dos seus hotéis para casas, mesmo que ainda provisórias, até que possamos sempre, em conjunto com as autoridades responsáveis, podemos definir uma situação mais fixa para essas pessoas. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando com as autoridades de Minas Gerais e do Espírito Santo para mitigar os efeitos ambientais desse acidente. Estamos trabalhando com várias prefeituras. Nosso compromisso, pessoal, é assistir até o último momento tudo que for possível para reduzir também os impactos ambientais e promover a remediação o mais rápido possível, tanto das pessoas, as suas condições de vida, eu não diria normais, porque depois de uma tragédia como essa, é difícil restabelecer uma condição normal para qualquer pessoa, a gente compreende isso, e também para o meio ambiente. Tenho certeza que nós vamos ser bem-sucedidos nisso também, porque estamos determinados, engajados, mobilizados e muito confiantes de que, sim, nós somos capazes de tratar os efeitos, pelo menos aqueles que podem ser tratados humanamente, desse acidente que aconteceu há dias atrás. Nós estamos em conversa com o Ministério Público e a nossa intenção, essa marca das autoridades, é estabelecer um fundo de assistência o mais rápido possível para essas pessoas, essas comunidades e o meio ambiente, para que pessoas, comunidades e meio ambiente possam ter o suporte necessário, inclusive financeiro,
para que possamos restabelecer o mais rápido possível as melhores condições possíveis de vida às pessoas e ao meio ambiente. Muito obrigado. Queria passar a palavra ao Dr. Murilo. Eu gostaria de, inicialmente, expressar nossa solidariedade aos moradores de Mariana e nossa consternação pelo que aconteceu na quinta-feira passada. Nós lamentamos profundamente a perda de vidas e a incerteza sobre os desaparecidos. Uma grande fatalidade. Agradecemos o esforço da equipe da Samarco. Não sei quantas vezes eu terei de agradecer esse esforço extraordinário da equipe da Samarco, do Ricardo, dos seus diretores, de toda a equipe, das 5.200 pessoas que trabalham na Samarco, e tem sido incansável nesse trabalho que eles vêm fazendo. Desde o início, estivemos ao lado da Samarco, dando todo o apoio e assistência necessária, seja com pessoas, equipamentos, máquinas, helicópteros, tudo que foi preciso. E sempre sobre a coordenação da Samarco. A Samarco vem liderando esse processo e precisa ser dessa forma. Nós não acreditamos no sucesso de qualquer coisa com comando múltiplo. O comando da Samarco é fundamental para que as coisas possam ocorrer da melhor forma dentro de um ambiente de uma catástrofe tão grande quanto essa. Nós estamos aqui em Minas Gerais, a Samarco trabalhando incessantemente e a Vale e a BHP fazendo o papel dos sócios, ou seja, apoiar no que for preciso. Nós podemos e temos feito isso desde o primeiro momento. O nosso amigo e CEO e presidente da BHP, Andrew Mackenzie, desde o primeiro momento, em nossas conversas telefônicas, em nossos e-mails, nós trocamos opiniões, nós relatamos fatos, eu mais perto dos acontecimentos, ele mais distante, querendo saber dos detalhes, e isto feito de uma forma muito uniforme, uma voz só. Por isso que nós já o temos aqui, porque nós achávamos que exatamente nesse momento em que a gente pudesse colocar a mão nas costas do pessoal da Samarco e dar o ânimo que eles precisam. Então é isso que nós estamos fazendo. Vamos assumir todos o suporte que for necessário. Não tenho provas disso, não tenho dúvidas disso. Nosso foco são as pessoas. Nós precisamos ajudar, reconstruir e apoiar. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para diminuir esse sofrimento, essa dor das pessoas. Estamos e estaremos sempre ao lado da Samarco e das pessoas de Minas Gerais e do Espírito Santo. E vamos agir com total transparência. Isso é fundamental. Também estamos trabalhando no que se diz respeito a Samarco no Espírito Santo, porque ela tem uma operação muito importante lá. E nossas próprias ações estarão exatamente no território capixaba, o qual também nós estamos expressando a nossa mais profunda solidariedade. Então, antes de passar a palavra para o CEO Andrew Mackenzie, eu queria reforçar o nosso ambiente de solidariedade total às pessoas atingidas e aquelas que estão, de alguma forma, afetadas por tudo isso que aconteceu. Dizer do nosso suporte irrestrito e que queremos trabalhar no maior espírito de transparência para que tudo seja esclarecido de acordo com os fatos que ocorreram. Andrew, por favor. Thank you, Murilo, and thank you, Roberto. Thank you, Ricardo. And thank you for attending this conference and helping us to really connect with your community in what are very tragic circumstances.
following this terrible incident at the Samarco iron ore operation in Minas Gerais last Thursday. At BHP, we've been overcome with sadness and our concern for the community, your community. And we are deeply sorry, so sorry to everyone who has and will suffer from this terrible tragedy. To the friends and the families of those killed and missing, and to those who have lost their homes and their possessions, and who feel their livelihoods may be under threat. The devastation that I and we have witnessed on site this morning and around the community is quite heartbreaking. And so our thoughts and our prayers are with all of you in this distressing and uncertain time. Like Valley, we're all working very closely with Samarco to provide our full support to the response efforts. Right now, of course, our focus is on safety, rescue, as Ricardo described, and the immediate humanitarian support that's necessary. I've come here for many reasons, but first and foremost is to learn about the situation here locally, so I can better understand how we at BHP Billiton can be most helpful at this time and in the future and in the long term. I want to personally thank all who helped respond to this terrible event, and I got to meet many of them this morning. I've heard great stories of huge courage, heroism and commitment in the response effort. And the courage and the resilience of the workforce of Samarco, the communities and the responders in the face of this awful event, it truly inspires me. So let me be very clear. We are 100% committed to do everything we can do to support Samarco and make this right. We've already provided health, safety, environment and geotechnical experts to Samarco, and we're working with them to identify further resources that they're going to need in their response effort. As Ricardo said, as an immediate step, together with Valley, we pledge to support Samarco and to create an assistance fund for rebuilding works and to help quickly affected families and communities. And Samarco will continue to update you on this and the situation and all the support efforts. But please make no mistake, the people of Brazil, the people of Mariana, have my absolute determination that we will fully play our part in helping to rebuild your homes, your community, and your spirit. And we'll do this working hand in hand with Murilo Ferreira and Valley, and through Ricardo and Samarco. Thank you. Eu sou Mônica Miranda, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos três presidentes. Mesmo ainda sem uma apuração, mesmo ainda sem um indício do que pode ter acontecido, vocês, pessoalmente, acham que qual é o grau de responsabilidade de cada um e das empresas? E uma segunda pergunta, hoje muito problema em questão da Germano. Eu gostaria de ter um esclarecimento, porque Paracatu de Baixo foi evacuado, bombeiros já falaram que vão ter que sair do local, um caminhão com concreto e terra estaria chegando para tampar o buraco da Germano, segundo informações. A gente viu vídeos de policiais falando para as pessoas de dentro, não desçam, porque senão vocês vão morrer. Os policiais que estão lá embaixo estão correndo risco hoje. Qual que é a real situação da Germano hoje? Obrigada. Obrigado. A situação da barragem de Germano, ela requer que nós façamos uma intervenção que aumente o seu fator de segurança.
as estruturas estão estáveis desde o primeiro dia. Nós temos reportado isso diariamente à Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros. As estruturas estão estáveis, não se moveram. Nós precisamos fazer reforços estruturais que permitam que a gente aumente ainda mais o fator de segurança de uma das paredes chamada celinha, uma das paredes de barragem. Claro que quando nós estamos iniciando esse processo de reforço estrutural, isso é coordenado com Defesa Civil e Corpo de Bombeiros com o único objetivo de prover segurança para as pessoas que estão trabalhando nessa frente e para as pessoas que estão nas comunidades adjusantes, as comunidades que vêm depois dessa barragem. Então é por isso, de uma maneira muito responsável, nós estamos claramente, de forma muito transparente, nos manifestando, e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, dentro da sua responsabilidade, estão atuando muito junto conosco para que possamos fazer com muita tranquilidade esse trabalho. Sobre o assunto das responsabilidades que a senhora me perguntou, eu acho que, aliás, a senhora já colocou no início da sua pergunta, né? Nós consideramos absolutamente ainda no começo das averiguações. Estamos com 2 técnicos canadenses, mais um brasileiro, mas estamos pensando em trazer outras equipes para análise do problema. Então, seria precipitação fazer qualquer comentário a respeito. Obrigado. O prefeito de Mariana, ele deu uma declaração ontem de que precisa de 100 milhões de reais para começar a reconstruir o município. E disse também que Mariana hoje depende em 80% da mineradora. E quer saber se vai poder contar com recursos imediatos para conseguir reconstruir e também manter a cidade, já que pode haver uma perda de 30% no faturamento do município. Olha, nós estamos, como eu falei, nesse momento de discussão conjunta. Acho importante a gente frisar sempre essa palavra. As soluções são sempre conjuntas. O prefeito Duarte sabe que pode contar com a Samarco, como sempre pôde contar. A Samarco está aqui, pessoal, vocês conhecem. A Samarco é uma empresa que está aqui há 38 anos. Há 38 anos nós temos tido compromisso com a cidade de Mariana, a cidade de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, e diversas outras cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo, até o nosso terminal lá em Anchieta, no Espírito Santo. Há 38 anos essa marca vem praticando seus 3 valores. Respeito às pessoas, tanto aos nossos funcionários, quanto aos nossos parceiros, quanto às comunidades que estão conosco. Respeito às pessoas. Integridade significando transparência, fazer o que é correto de forma honesta, e mobilização. Então, o que nós mais estamos utilizando nesse momento, a gente vê mobilização por todos os lados, esse é um efeito dos valores que essa marca pratica. Então, há 38 anos essa marca vem sendo responsável com prefeituras, com cidadãos, com a sociedade. Um momento como esse, tão difícil, tão dramático, nós vamos continuar sendo ainda mais responsáveis. Esse é o teor da nossa conversa com o prefeito Duarte. Nós temos tido com o prefeito Duarte e com outros prefeitos de Minas Gerais e Espírito Santo uma interlocução, eu diria assim, privilegiada, no sentido de que são pessoas que são muito cooperativas, estão entendendo a situação, estão fazendo dessa situação o melhor que podem, e nós estamos aqui para fazermos juntos. Obrigado. Eu gostaria de saber dos dois da Vale BHP se já há uma mensuração do impacto financeiro deste desastre às duas empresas e, por conta disso, se já há uma reavaliação de planos, estratégias e investimentos de outras plantas, inclusive com a possibilidade de demissões por conta do desastre a partir deste impacto financeiro que certamente atingirá as empresas associadas. Deixa eu rapidamente fazer uma colocação. Você citou a palavra demissões e acho que isso as pessoas são mais curiosas talvez a respeito da Samarco. A Samarco não demitiu ninguém. A Samarco não demitiu ninguém. A Samarco colocou todo o seu contingente em licença remunerada, o que significa que as pessoas que não precisam estar aqui estão em casa recebendo os seus salários. Preciso dizer que muitas dessas pessoas da Samarco nesse momento não estão em casa. Essas pessoas estão trabalhando voluntariamente,
coordenadas pela Defesa Civil, coordenadas pela Prefeitura de Mariana e outras prefeituras, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros. Essas pessoas estão trabalhando para tentar ajudar de alguma maneira. Mas nós não demitimos ninguém, porque eu sei que esse boato aconteceu, nós não demitimos ninguém, colocamos as pessoas em licença remunerada pelos próximos 20 dias e em férias coletivas pelos próximos 30 dias. Então, no total, são 50 dias que essas pessoas estarão recebendo regularmente o seu salário. Nesse período, nós vamos ter uma melhor visão. No momento, nós não podemos ter essa visão. No momento, nós estamos empenhados em ajuda humanitária, procurar com pessoas desaparecidas, mitigar, recuperar o meio ambiente. Com relação a perguntas aos acionistas, eu depois pediria ao Andrew que me ajudasse também. Eu queria dizer que o nosso compromisso, nós temos uma visão de longo prazo em relação a Samarco e nós temos muito orgulho disso, por tudo que ela entregou aos seus acionistas durante todos esses anos. Portanto, o nosso comprometimento é de longo prazo. Agora, nós sabemos que esse trabalho agora é um trabalho coletivo. Nós precisamos estar alinhados com o Poder Executivo, Municipal, Estadual, Federal, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com a sociedade civil organizada, dizendo se nós temos esse alinhamento ou não em relação ao futuro, né? Mas esse é o nosso pensamento. O nosso pensamento é que a Samarco continue, que a Samarco vá em frente, que a gente consiga apurar as causas, que a gente procura entender tudo no seu devido tempo, com toda a suficiência, com o melhor nível de informação. Agora, a decisão não será uma decisão, a meu ver, da Vale e da PHP somente. Ela agrega-se a isso todos esses outras importantes stakeholders. So, BHP Billiton has invested in Samarco and been a shareholder of Samarco since 1984. It's been a great company for us. We're very proud of our investment and we're very proud of Samarco and the values that Ricardo spoke about earlier. So we've been committed for the long term and we remain committed into the future in the long term. Of course, our most immediate priority, as I said, is to make the operation safe again, deal with the rescue and start the humanitarian efforts. And then we have to understand what happened and some of the environmental consequences and how we can go forward and address them as well. But don't doubt our commitment in the longer term, if the permissions are there, to restore this business to health in the way that we saw it only a week ago, and something that we would want to be part of for a very long time to come. As reuniões do Conselho de Administração nos próximos meses ocorrerão 2 vezes por semana e eu terei um contato semanal com o Andrew via videoconferência para que a gente possa fazer os alinhamentos necessários. Eu não tenho qualquer estimativa a fazer nesse momento, portanto, nós estabelecemos os procedimentos para que isso se dê. Com relação à experiência de tempo necessário para tudo isso, olha, seria também comparar laranja com banana, porque as situações diferem muito em situações de terreno, em situações de clima, em relação de estabilidade do solo, em relação à possibilidade de eventos externos. Então, é muito difícil você comparar situações assim. Apesar de a gente estar em países tão diferentes quanto Canadá, Indonésia, Nova Caledônia e muitos outros, Moçambique, nós não poderíamos estabelecer uma comparação. Obrigado pela sua pergunta. I mean, a similar answer, really. In terms of the support that Samarco needs to move as quickly as possible, they can count on it from BHP Billiton. I think it's very hard to make an assessment at this stage. Our priority has to be making what we've got safe, completing the rescue and dealing with the very immediate and humanitarian needs, and then doing a proper assessment of what happened and the environmental consequences
and then moving as quickly as we can through Samarco, but with our strong support and underpinning in any way that we think can help Samarco move quickly and safely. Steven da Reuters, tudo bem? Tenho uma pergunta para o senhor Murilo Ferreira. Gostaria de saber por que demorou tanto tempo para fazer uma coletiva, para falar como país sobre o acidente e para ter responsabilidade deste acidente. Obrigado. Desde o primeiro momento está aqui o presidente Ricardo, que pode fazer considerações adicionais. Ainda não tinha acontecido às 5 horas da tarde do dia da quinta-feira passada, quando eu tive o primeiro contato com ele, assim como na mesma noite daquele dia com ele. Uma coisa precisa ficar muito clara, eu já disse anteriormente, eu fiz visitas aqui, mas eu não preciso anunciar que eu fiz visita. Eu queria estar aqui nesse momento para dizer do meu alinhamento completo com a BHP. Então, todas as palavras que foram ditas aqui pelo Andrew, eu subscrevo. Nós estamos perfeitamente alinhados. Mas nós não gostaríamos de vir aqui dar uma entrevista como uma parte da Samarco. A Samarco não é uma parte da Vale. A Samarco é uma empresa independente, que tem a sua governança própria, que todas as suas determinações são dadas pelo Conselho de Administração. O presidente Ricardo está aqui, eu estou na Vale há 4 anos. Eu nunca liguei para o Ricardo para dar uma orientação, ainda que fosse a mais simples possível. Tudo isso é feito pelo Conselho de Administração, que é o canal apropriado. Nesse momento de emergência, nós nos fizemos presentes, tanto na noite do dia, na noite do evento, nos dias subsequentes. Eu vim aqui no sábado, nós tivemos com os funcionários da Samarco, tivemos com o pessoal da Vale, que já estava aqui, as pessoas comprometidas, e fizemos nosso esforço. E não para demonstrar que a Vale estava aqui, mas ajudar, qual é o posicionamento nosso de sócio em relação a esse drama que está vivendo a Samarco. Queria só adicionar, a oportunidade de fazer também um enorme agradecimento ao pessoal da Vale e da BHP, porque eles estiveram sim desde o primeiro e estão e vão continuar desde o primeiro momento fornecendo pessoas, equipamento, infraestrutura, que trabalha lado a lado conosco sob uma mesma coordenação de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, autoridades. Vale e BHP têm sido de uma enorme contribuição, porque são empresas de expertise mundial. Tem pessoas inteligentes, tem equipamentos, tem disposição e tem, sobretudo, muita solidariedade. Ricardo, a gente conversou com o diretor de integração da Secretaria de Estado de Defesa Social, o coronel Marcelo Vladimir Correia, e ele garante que ontem, por volta das 18 horas, foram identificadas trincas em Germano. Gostaria de saber, de fato, qual é o problema em Germano, e se há algum risco ou ele está totalmente descartado. Como eu falei inicialmente, nós estamos monitorando os muros da barragem Sela, Cialinha, Tulipe e Germano desde o começo. Nós instalamos radares de alta potência, temos uma sala de situação em que as imagens são trazidas para a gente em tempo real. Identificamos a necessidade de fazermos reforço, principalmente no dique da Cialinha. Esse trabalho foi comunicado ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, foi levado a eles de forma muito transparente. Desde então, ele está sendo coordenado para começando a sua execução imediatamente como tem que ser. Bruno, do Estado de São Paulo. Gostaria de saber, no momento, quantos municípios a Samarco está atuando para essa resposta. No passado, já quase uma semana do acidente, vocês certamente devem ter uma avaliação inicial dos impactos tanto socioeconômicos quanto ambientais. Gostaria de saber se vocês podem compartilhar com a gente a extensão desses impactos para vocês. Olha, o principal ponto nesse momento é resposta, dar resposta. Nós ainda não estamos fazendo contabilidade, nós estamos presentes sim em todos os municípios daqui até o Espírito Santo, em que esse impacto aconteceu, está acontecendo. Estamos dando a resposta humanitária e ambiental
melhor que nós podemos. Nós ainda não estamos na etapa de quantificação, portanto eu não tenho um número fechado para te passar agora. Bom dizer também que esse número é dinâmico, nós estamos desde o primeiro momento acumulando, né? E registrando tudo para que depois nós possamos efetivamente entendermos o quanto que foi despendido nesse processo todo. A primeira pergunta é sobre as barragens, né? A gente teve uma barragem que estava considerada segura, que acabou se rompendo, e já existe tecnologia para fazer a mineração sem uso de barragens. Eu queria saber se esse evento provoca uma mudança no setor de mineração para avançar para o uso para fazer essa mineração sem uso de barragens. Como que vai ficar a recuperação da produção aqui em Mariana? Se já tem uma perspectiva de quando volta a produção aqui em Mariana, se há possibilidade de encerrar o tragédia da recuperação do município. E a última é a questão da preocupação com os abalos sísmicos aqui na região e também a preocupação com os terceirizados, se essa garantia de emprego dos trabalhadores da Samarco se estende aos trabalhadores terceirizados. Olha, barragens são elementos de um processo de mineração, especialmente quando há minérios de baixo teor. São processos reconhecidamente seguros do ponto de vista de engenharia, tanto que existem há muito tempo, desde que a mineração de baixo teor começou a funcionar, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Depois de um incidente como esse, eu acho muito possível que haja, de fato, discussões a respeito da segurança de barragens, de empreendimentos. Eu acho que é normal a sociedade discutir isso. Acho que é normal que essas discussões avancem, como tem avançado ao longo de todo o século XX e início do século XXI. Acho que a mineração que é feita hoje é uma mineração muito diferente da mineração feita no passado em diversos aspectos. Eu acho que ela vai continuar avançando porque é o caminho natural. Em relação às contratadas, ao mesmo tempo que nós fizemos tomamos essa medida em relação a Samarco, nós nos sentamos com todos os diretores, donos de empresas parceiras como a nossa, solicitando a eles atenção em relação a isso. Acho que o mesmo respeito que a Samarco prega ao seu empregado e dedica ao seu empregado, nós temos com as nossas empresas parceiras. Por exemplo, nós temos taxas de segurança, por exemplo, iguais. Nós não temos nenhuma diferenciação no modo de trabalhar. Então, nós pregamos isso a eles, eu tenho certeza que eles vão responder positivamente aos nossos pedidos. Olha, é muito cedo para a gente fazer qualquer afirmação, pessoal. Sinceramente, como eu falei no começo, nós estamos vivendo um dia após o outro. Ainda não é hora de nós pensarmos se essa operação continuará ou não no futuro, porque eu acho que esse tem que ser, para a operação da Samarco, como de qualquer empresa continuar, ela precisa ser legitimada pela sociedade. Se a sociedade entender que nós estamos seguros novamente, se a sociedade entender que nós somos importantes para a cidade de Mariana, e Ouro Preto e o Espírito Santo, se a sociedade nos quiser de volta e houver meios seguros, corretos, como diz o Andrew e o Murilo, do ponto de vista da saúde das pessoas que trabalham na Samarco, que trabalham fora da Samarco, que vivem fora da Samarco, se a sociedade quiser, os meios poderão existir. Agora, não é hora de nós falarmos sobre isso, na nossa opinião. A hora absolutamente claro para a gente é ajuda humanitária, procurar pessoas que ainda estejam desaparecidas e mitigar os efeitos ambientais. Obrigado. Por que vocês não pensaram em diminuir a quantidade de rejeitos que eram jogados na barragem depois dessas pendências? Eu gostaria de saber também quais foram as empresas que foram contratadas para poder fazer a vistoria e durante algum tempo nas barragens. E qual regularidade que essas empresas fizeram essas vistorias. Da Vale e da BHP, eu gostaria de saber quais os aportes financeiros que foram dados até este momento para ajudar a mitigar essa situação. Olha, do ponto de vista de licenciamento, é importante todo mundo saber, nós já falamos sobre isso, todas as licenças ambientais da Samarco estão absolutamente em dia. Não há nenhuma licença da Samarco que não esteja em dia, não há nenhum plano relacionado a qualquer uma das nossas licenças que não esteja absolutamente em dia.
e que seja auditado e entregue às autoridades competentes. Nesse momento, assim como há muito tempo a Samarco possui um corpo de auditores independentes, formado por geotécnicos especialistas do mundo todo, que ao longo de todo esse processo são parte integrante de todos os processos de monitoramento desse corpo e de outros corpos que a Samarco possui. Então, creio que, do ponto de vista de licenciamento ambiental, não há nada a que se questionar em relação ao cumprimento das licenças. Com relação a aportes financeiros, como eu informei a vocês, o Conselho vai passar a se reunir 2 vezes por semana e cabe, a partir de pareceres feitos pela diretoria executiva da Samarco, analisar as necessidades que possam ocorrer durante os próximos tempos. Segundo os moradores, não houve um alerta no momento que a barragem se rompeu. Por que não havia esse sistema de segurança que pudesse prever algo, que pudesse alertar os moradores antes? E também a respeito das famílias que estão em hotéis, o que vai ser feito com elas? Se já há um plano de indenização, se já há algo que possa ser feito para elas até por conta da proximidade do Natal. E também gostaria de saber se a Vale também usava essa barragem para a comuna de Regeiro. Olha, do ponto de vista do plano de emergência, toda barragem possui um plano de emergência, esse plano é aprovado pelas autoridades competentes. Posso te falar que o plano de emergência da Samarco foi integralmente cumprido. Em relação às famílias, como eu falei, são etapas. A primeira etapa foi resgatá-las. A segunda etapa foi fazer a triagem de saúde dessas pessoas, como é que elas se encontravam como uma primeira resposta. Imediatamente, eu acho que esse foi um esforço que foi muito bom entre Prefeitura, Samarco e Defesa Civil. Nós conseguimos alocar essas pessoas em hotéis e pousadas, que é uma maneira melhor do que fazer apenas em ginásios. Nesse momento, nós estamos discutindo com o Ministério Público, a Prefeitura, com a Defesa Civil, qual é a melhor maneira de executarmos a próxima etapa, que é transferir aquelas pessoas que quiserem, pessoal, porque tem um direito humano muito importante, que é a autodeterminação. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Aquelas pessoas que quiserem vão ter, no seu devido momento, assim que a gente definir os critérios, que forem definidos os critérios, nós vamos seguir o que for definido pelas autoridades. Assim que essas pessoas tiverem definido esses critérios, essas pessoas vão poder ir para casas alugadas. Não é a solução definitiva, certamente que não é. Passaremos então a etapa de construir qual é a construção, qual é a solução definitiva. Seja ela construir uma nova vila, seja ela, as pessoas não vão querer uma nova vila, vão querer morar independente uma das outras. Nós já temos ouvido algumas pessoas nos dizer, algumas pessoas na própria comunidade dizendo que para elas é importante ficar juntas. Essa solução vai ser dada, eu tenho certeza. Também faz parte de toda essa discussão. Nós não podemos simplesmente nós, como empresa, definirmos alguma coisa isoladamente. A solução é em conjunto. Tenho certeza que o Ministério Público, a Prefeitura, a Defesa Civil e a Samarco vão conseguir chegar à solução que for melhor para todos. Solução conjunta, pessoal. E a pergunta sobre a barragem. O fundo está sendo discutido com o Ministério Público para definir o valor, que será rapidamente definido.